Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Estamos novamente nesta segunda-feira com o nosso culto do Evangelho, com o estudo do Evangelho de Jesus através da obra da professora Amélia Rodrigues, pela psicografia do nosso querido irmão Divaldo Franco. O livro que nós estamos seguindo para poder vocês acompanhar é este, Vivendo com Jesus. Vivendo com Jesus, da professora Amélia Rodrigues. O capítulo que nós estamos estudando é o capítulo de número 10, O Grande Restaurador. E a nossa querida professora Amélia Rodrigues, ela faz logo no cabeçalho, vocês estão vendo aqui, logo aqui, no título, ela faz referência a Mateus, no capítulo 4, versículos 24 e 25, e também ao Evangelho de João, no capítulo 9, versículos de 1 a 3. Então, nós vamos começar o nosso trabalho com a nossa Bíblia em versículos em cadeia temática. Ela é muito objetiva para ajudar as pesquisas, e nós vamos então começar com Mateus capítulo 4, versículos 24 e 25, quando Mateus narra: a fama de Jesus correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos. Aí 2 pontos: endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Endemoniados, vocês já sabem, naquela época o nome era demônios, espíritos obsessores. Lunáticos eram os perturbados que acreditavam que com a mudança da lua cheia para a lua nova, a coisa piorava, os ataques de loucura. Lunáticos e os paralíticos, e Jesus os curava todos. Seguiam Jesus, continua Mateus, grandes multidões da Galileia, de Decápolis, outra cidade, de Jerusalém, da Judéia, da região da Judéia, e além do Jordão. Repare quanta gente procurava Jesus. Agora nós vamos para o Evangelho de João, no capítulo 9, versículos de 1 a 3. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Ele já nasceu cego, o que nós podemos chamar também de nato cego. Nasceu cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou para que este homem nascesse cego? Foi ele mesmo ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. É disso que a professora Amélia vai nos falar, nesta belíssima mensagem cheia de poesia, como a redação dela se caracteriza. Portanto, vamos interpretar o pensamento da professora Amélia Rodrigues neste capítulo 10, Vivendo com Jesus. E ela começa, vocês vão ver o ensino dela como é maravilhoso, quanto à questão do sofrimento, da dor e o resgate através da expiação ou da provação. Aí ela começa: as palavras de Jesus, as que ele pronunciava com frequência, eram emolduradas. Olha, emoldurada é a palavra derivada de moldura, moldura de retrato. As palavras de Jesus que ele pronunciava eram emolduradas, envolvidas com os atos que ele realizava. Portanto, palavra e atos e realizações. Identificado com Deus, suas mãos produziam as curas mais diversas e que nunca haviam acontecido antes em toda aquela região. De todo lugar, portanto, particularmente da Síria, traziam doentes. 2 pontos que ela coloca: paralíticos, cegos, surdos, lunáticos e outros mais, infelizes de toda a espécie, que chegavam exibindo suas dores mais cruéis e padecimentos sem conforto. Repare quantas dores, abundância de sofrimento naquela região. Jesus, tomado de compaixão,
atendia a todos, ministrando-lhes o bálsamo da misericórdia, que escorria, olha a poesia dela, distribuindo o bálsamo da misericórdia, que escorria pelas suas mãos e alterava os tecidos orgânicos desorganizados, restaurando a todos a saúde. Repare que maravilha, que poder energético maravilhoso. Suas mãos, a misericórdia escorria pelas suas mãos, que alterava os tecidos orgânicos desorganizados, restaurando a saúde, isso instantaneamente. Era natural que, à medida que Jesus libertava os enfermos das suas mazelas, que eles próprios haviam buscado através da insensatez, da perversidade e do crime, em outras oportunidades e existências. Eu vou repetir, porque ela começa agora um esclarecimento doutrinário maravilhoso. Era natural, diz ela, que à medida que Jesus libertava os enfermos das suas mazelas que eles próprios haviam buscado através do comportamento de insensatez, da perversidade e do crime em outras existências, ou nesta mesma, em outras oportunidades, os mais necessitados o buscavam com avidez e tormentos. Jesus, porém, não atendia a todos que se apresentavam. Observem, Jesus não atendia a todos que se apresentavam, procurando a recuperação orgânica, emocional ou mental. E por que ele não atendia a todos? Aí ela continua. A terapia de Jesus era uma terapia de profundidade, que sempre convocava o paciente a não voltar a pecar, evitando-se novos comprometimentos tormentosos para que não aconteça neles nada pior. Essa sim seria a cura real, a cura de natureza interior, mediante a transformação moral em razão de se encontrar no íntimo do ser a causa do seu padecimento. A causa estava no espírito, porque todas as nossas ações são registradas em nosso psiquismo e a lei de causa e efeito acompanha o momento certo para que ela seja aplicada. Se a pessoa, com amor, dispensa esse amor na ajuda aos outros, em poder ajudar e poder colaborar também na cura, ele vai trazendo, provocando a eliminação desse seu sofrimento através da redução na contabilidade divina desse peso que será traído para ele. Então, isso é o que Jesus observava, era a lei de causa e efeito que ele não desrespeitava em momento nenhum. Portanto, era a cura real, era a cura de natureza interior que Jesus realizava mediante essa transformação íntima, a transformação moral, em razão de se encontrar no íntimo, na intimidade do ser, a causa do padecimento de cada um. Conhecendo que todos os seres procedem de outros caminhos, os mais variados, que foram percorridos pelos múltiplos renascimentos carnais, cada qual imprime nos tecidos delicados do espírito os atos que praticaram, fazendo jus às ocorrências de dor e sombra em que se encontravam, assim como das alegrias e da saúde que os visitavam. Então aí nós já estamos vendo o painel, como ela descreve com toda segurança e beleza. A criatura, olha que parágrafo maravilhoso, a criatura é a semeadora, ela semeia os atos que ela realiza, mas também a criatura toda ela é colhedora, ela colhe, ela ceifa dos seus próprios atos, que se esculpem dos refolhos do ser, no espírito, desenhando as futuras experiências humanas no corpo. Vocês viram as razões do sofrimento explicadas de uma maneira clara, precisa, maravilhosa. Eu gosto muito dessa redação da professora Amélia Rodrigues. E ela continua: eis porque nem todos os doentes recebiam de Jesus
a atenção que esperava encontrar. Não estava em condições de ser libertado das aflições que semearam antes, para eles próprios, correndo o risco de, logo que se encontrassem menos penalizados, corressem em busca de novas inquietações. Viram como é a justiça divina? Muita gente vai ao centro espírita querendo ficar curado, sem estar em condições de ser libertado das suas aflições que semearam antes, para eles próprios, correndo o risco de se ver mais ou menos penalizados, corressem na busca de realizáveis novos processos de agravamento dos seus sofrimentos futuros. A sabedoria de Jesus é inigualável, afirma a professora Amélia, porque penetra no âmago dos acontecimentos, no espírito, de onde retira o conhecimento que faculta entender o que sucede com cada qual que o procura. Assim também, meus queridos irmãos, ocorre nos centros espíritas, com o Dr. Flávio, com o Dr. Hans, com outros espíritos amigos, que são procurados por pessoas que estão doentes, mas que não merecem ser curadas ainda. E o espírito olha isso, se constrange, tem dó, tem misericórdia, tem pena, mas não pode transgredir a lei de causa e efeito. Por isso que procuram esses espíritos trabalhar no âmago do ser desses pacientes, procurando abrir os seus corações para o amor, para a misericórdia, para o arrependimento, a fim de diminuir essas dores gradativamente através das suas realizações no campo do bem, da misericórdia, do amor. É isso que Jesus pregava, para dizer sempre: não voltes a pecar, para que te não aconteçam as coisas piores. É assim que acontece. E aí ela continua: aqueles homens e mulheres alienados, de membros paralisados, sem audição, cegos, procediam de abismos morais em que eles se atiraram espontaneamente, desde que brilha em toda criatura a noção da verdade, do dever, e se encontram inatos, congênitos, os impulsos do amor e da paz. Mas onde é que se encontram congênitos? Dentro de nós, essa noção da verdade, do dever, dos impulsos do amor e da paz. Lembrem-se do que está escrito, a resposta quando Allan Kardec questionou aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos responderam: as leis de Deus estão escritas em nossa consciência. Por isso que essa brilha em cada criatura a luz da verdade, do dever, e se encontram inatos, congênitos, os impulsos do amor e da paz. Coisa maravilhosa, a precisão com que ela descreve o assunto da lei de causa e efeito. Mas aí ela continua: não obstante, a teimosia rebelde de muitos despreza os sinais de perigo e impõe os caprichos da personalidade inquieta, desejando alterar os dispositivos da lei universais a seu benefício. Quer contrariar a lei de amor? Não vou fazer a lei de amor para realizar atos em seu benefício, em detrimento das demais pessoas, no que resultam os dramas imediatos e futuros que sempre alcançam os infratores. Porque a lei de causa e efeito é dura, é uma lei, mas ela devolve para todas as pessoas aquilo que efetivamente elas cometeram. É a chamada lei de causa e efeito, que nós aprendemos logo no início do nosso caminhar espírita. Jesus não se permitia alterar os soberanos códigos. Os códigos soberanos ele não ia alterar, eram leis de Deus. Ele não faria nunca isso, beneficiando aqueles que se encontravam em cursos nos resgates não concluídos, deixando outros ao abandono. Ele não ia fazer isso. A pessoa precisa cumprir a sua expiação. Ou ela cumpre a sua expiação, resgatando o seu passado com paciência, tolerância, resignação, ou então ela abre o coração, estende os seus braços e vai praticar o amor que se sublima da forma da caridade, para socorrer outras pessoas, levantar aqueles que estão caídos, acalmar os aflitos, dar pão a quem está com fome. É isso que nós precisamos realizar. Quando a dor nos bater na porta,
lembremos-nos, é o retorno que se faz. E isso significa que eu não estou fazendo bem na quantidade, na dimensão necessária para resgatar o meu passado, impedindo que essa semeadura venha me cobrar a colheita. Temos a real demonstração, diz a professora Amélia, no atendimento ao cego de nascença. Aquele homem nascera cego e sofria, mas não reclamava. E quantos adentro ao centro espírita, que quando nós perguntamos, meu irmão, eu estou assim, não aguento. A expiação está vindo, é um sofrimento merecido que essa pessoa não está fazendo caridade nenhuma, ela está reclamando e quer a cura imediata. Temos a real demonstração de tudo isso, diz a professora Amélia Rodrigues, no atendimento ao cego de nascença, que no início ela citou na cabeça, no caput do seu capítulo, a cura de nascença que Jesus fez. Temos a real demonstração no atendimento ao cego de nascença, quando aquele homem nascera cego e sofria, mas nunca reclamou, não reclamava em momento nenhum, resignado. Quando Jesus passou próximo a ele, os apóstolos interrogaram: Rabi, quem pecou? Foi esse homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Ora, ninguém pode pagar para um erro dos outros. Isso não é justo, não é justiça. Cada um paga por aquilo que fez. O retorno da colheita vem para aquele que semeou. Mas eles perguntaram: Rabi, quem pecou? Foi esse homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Como ele era cego de nascença, não poderia ter pecado na atual existência. E, igualmente, não poderia resgatar a dívida de seus pais, caso fossem pescadores. Ela esclarece aqui. Então, vocês estão vendo aí, ele já nasceu cego, portanto, não pecou agora, não fez nada que precisasse de retorno da cegueira. E também, mesmo que seus pais fossem pecadores, ele não iria pagar pelo pecado de seus pais. E por que nasceu cego? Jesus, que penetrou a causa da cegueira naquele homem que estava ali com aquela deficiência, ele penetrou na causa, viu os antecedentes daquele homem cego e replicou sereno: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Mas por que isso? A beleza da explicação vem agora. A professora Amélia nos diz: tratava-se de um voluntário do plano espiritual que se ofereceu para ajudar, para divulgar a ação de Jesus, que se apresentava no ministério de Jesus naquele momento, a fim de que se pudesse manifestar as obras de Deus, o poder de que se encontrava possuidor o mestre, para que as pessoas vissem. Era um missionário, um voluntário do plano espiritual, sem dívidas, que veio nascer cego, ficar até adulto cego, sem reclamar. Reparem que espontaneidade maravilhosa daquele homem, para servir de exemplo, para projetar Jesus. É uma coisa linda, linda, linda. E ato contínuo, Jesus impôs a mão e curou o homem. Aí ela continua: é facultado ao endividado recuperar-se moralmente pelo bem que possa fazer, pela utilidade de que ele se torne portador, auxiliando outras pessoas que dele se acerquem. Reparem, duas possibilidades: é facultado a todo endividado recuperar-se moralmente pelo bem que ele possa fazer, pois por ele se tornar útil para qualquer coisa, trabalhar na manjedoura, trabalhar na juventude espírita, trabalhar na evangelização infantil, trabalhar no recanto de Potira, é se tornar útil, auxiliando outras pessoas que dele se acerquem, reaplicar o passe, dando a sua vida em favor daqueles que procuram a casa espírita. Viram tantas possibilidades que ela elenca para que nós possamos nos libertar de nossas dores, das nossas doenças. Ela continua dizendo: existem muitos seres humanos que andam por aí, porém são paralíticos para o bem,
encontrando-se mutilados morais. Dessa maneira, sem interesse por movimentarem um corpo orgânico de que se utilizam para a própria edificação, como para a edificação do seu próximo. Então são mutilados morais, porque não realizam o bem. E quantos que por aí andam, que têm olhos e ouvidos excelentes, mas apenas deles se utilizam para os interesses torpes e servis a que se entregam, raramente direcionando a visão para o alto ou a audição para a mensagem da eterna beleza da vida. Ainda buscam Jesus, outros, nos templos de fé, a que recorrem uma que outra vez, mantendo a fantasia de merecer privilégios, de desfrutar regalias, sem qualquer compromisso com a realidade ou expectativa ditosa para o amanhã, sem a mórbida inclinação para o vício ou para a perversão. Viram que descrição real de muitas pessoas, que perfil que ela escreve, registrando. Claro que a gente se assusta, mas realmente é verdade que ela faz isso. Mas ela continua. Muitos estão na luz do dia e deambulam nas sombras da noite. Possuem razão e discernimento. No entanto, direcionam a razão e discernimento exclusivamente para os apetites apimentáveis do insaciável gozo da matéria. Vivem iludidos e se exibem extravagantes no palco terrestre, até quando as enfermidades dilaceradoras, de que ninguém se pode evadir, ou a morte os dominam e os consomem. Despertam mais tarde, no plano espiritual, desiludidos e sem glória, sem poder, empobrecidos moralmente, sem valores morais nenhum, que nunca os acumularam na terra. Meu Deus, como o mundo ainda está. Que trabalho Jesus ainda realiza. Quanto esforço através dos seus milhares de emissários, quantas palestras espíritas, quantas informações maravilhosas, concitando a pessoa a fazer o bem. Quantos nós ligamos, às vezes, o aparelho de televisão, observamos a divulgação dos Médicos Sem Fronteiras, médicos, enfermeiros, assistentes sociais abnegados, ajudando em todos os lugares do mundo, na África, nos lugares de guerra, colocando aquelas criancinhas no colo, dando a sua vida pessoalmente. Também a Unicef, ajudando as crianças passando fome. Essa semana ouvimos uma reportagem, e eu sou sócio do Hospital Pequeno Príncipe, lá em Curitiba, realizando tantas coisas, tudo de graça, recuperando as crianças. Olha, é coisa de tocar o coração. Disse assim: meus irmãos, o mundo está também repleto de pessoas boas, dedicadas, amorosas para o mundo, doando-se para servir a humanidade, ajudando de toda forma de procedimento. Nós olhamos que uma grande parte ainda está como a nossa irmã Amélia Rodrigues escreveu. E talvez até nós mesmos, que somos espíritas, não estamos realizando aquilo que efetivamente nós temos capacidade de fazer, que temos tempo para ajudar, que temos condições de colaborar com os nossos recursos, e ainda não estamos fazendo o que devíamos fazer. Mas quando olhamos no mundo, há sim muita gente fazendo, mais até do que nós, muita gente doando-se diariamente em favor dos mais necessitados. E reparem que eu me lembro sempre para vocês, quando Jesus disse: todas as vezes que fizerdes algo a um destes mais pequeninos e necessitados, eu considero a mim que vocês estão fazendo. Que prêmio maravilhoso por aquele que realiza isso de forma desprendida, de forma espontânea, ama porque tem alegria de amar, ajuda porque tem um prazer de servir, porque está a serviço de Jesus, está a serviço da humanidade, ajudando o necessitado, uma criança sofrendo, uma pessoa caída, porque quem sabe outra existência pode ter sido seu pai, sua mãe, seu irmão e sua irmã. Isso tudo é importante nós realizarmos na carreira das reencarnações. E ela conclui dizendo: Jesus é
portanto, o grande restaurador, mas cada espírito tem o dever de permitir-se o trabalho de autorrenovação em favor da própria felicidade. A voz de Jesus continua ecoando na acústica das almas. Vinde a mim, todos vocês que estão sofrendo, e eu vos aliviarei. Isso está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. E ela conclui dizendo: é necessário, porém, ir a Ele. O verbo de ação, vamos a Jesus. Mas onde Ele está? Está presente na figura do necessitado, como ele disse. Precisamos sair da imobilidade. Precisamos abrir o nosso coração e aprender a amar. Aprender a sermos úteis. Aprendermos a ser perseverantes, dedicados. Não sermos atraídos pelo canto da sereia do mundo que nos leva a caminhos devastadores para a nossa evolução moral. Fiquemos com Jesus e observamos, eu vou fechar com o pensamento de Lucas, do evangelista Lucas, no capítulo 7, versículo 47, quando Jesus está na casa, lá no almoço que um fariseu ofereceu para ele, e quando entra aquela mulher que fora socorrida por Jesus, endemoniada, e chega ali feliz, alegre, mas que olha para ele naquela emoção, aquela emoção de estar livre, aprendendo a amar, livre dos 7 obsessores, que se ajoelha nos pés de Jesus e chora tanto de emoção, mas tanto de emoção, que os seus pés são todos molhados, e com o cabelo ela enxuga os pés de Jesus, coisa que era o dono da casa, que devia fazer isso, porque com todo viajante que é convidado, com todo convidado, há um escravo na entrada da casa que lava os pés do viajante, porque as sandálias provocam muito, permitem que a poeira das estradas entre pelos pés. Então, lava os pés, mas aquele fariseu não fez isso com Jesus. Não homenageou Jesus, não fez um ato de educação que todo mundo fazia. No entanto, ela fez isso, demonstrando aquele carinho. E aí o pensamento do fariseu: será que esse mestre não sabe que ela é uma mulher mundana? É uma mulher de má vida? Jesus captou as ondas do pensamento dele. Não disse nada. Olhou para ela e para aquele povo que estava ali também almoçando e disse: por isso que te digo, olhando para a mulher agora, por isso que te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, pois muito amor. Viram? Amar. Trabalhar em favor do próximo é uma condição para resgatarmos o nosso débito espiritual e resgatar os que são pecados nessa mesma linguagem, e aí ficarmos curados. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Vocês viram? Observe que o fariseu está no Evangelho, disse: mas quem é ele para perdoar pecados? Ele não disse: eu perdoo os seus pecados. Vamos observar o verbo que está no particípio passado. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados. Quem perdoou os pecados? Ela, com a sua ação no campo do bem, pelo muito amor. Foi tanto que ela começou a ajudar os leprosos, a ajudar os necessitados, vendeu todos os seus bens para dar aos pobres, que ela tirou do seu coração uma quantidade imensa que fez com que zerasse na contabilidade espiritual o seu débito. Por isso te digo, falou Jesus, que os seus pecados, muitos pecados lhes são perdoados, pois muito amor. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Portanto, meus queridos irmãos, com essa mensagem, vamos à ação de fazer o bem, vamos divulgar a nossa fé, a nossa coragem, a nossa mensagem de Jesus, e vamos estar ao lado dele, porque está ao lado do necessitado, do pobre, do aflito, do caído, do aleijado, do cego,
e também como daquelas irmãs do Recanto de Potira, gestantes que recebem através do Recanto de Potira um enxoval lindo, maravilhoso, na cor que ela deseja para o seu filho, azulzinho, rosinha, amarelinho, verdinho, um enxoval maravilhoso, abundante de coisas todas necessárias para o bebê, muitas fraldas descartáveis, inclusive para ela mesma, fraldas pós-parto, escova de dente, pasta, colônia de alfazema, tudo maravilhoso. E foram as feiras que são distribuídas mensalmente, porque a fome é um fator degradante moral e material da criatura humana. E elas têm recebido uma feira maravilhosa, quase 30 quilos de alimento. Muita gente, cesta básica, não, cesta básica você leva na mão, até uma criança leva, mas são 30 quilos de alimento no saco, levando para todo mês, para elas, para acompanhar, e após o nascimento da criança, durante o período de amamentação previsto pelo Ministério da Saúde. E muitos são os trabalhadores que lá estão, carregando as feiras, distribuindo, orientando, falando, sempre alegres, felizes, porque estamos atendendo Jesus na pessoa daqueles necessitados. Por isso eu peço a vocês, nunca abandonem o caminho do bem. E uma vez o nosso irmão Batuíra me disse uma frase: meu filho, existem muitos caminhos para a felicidade, e um deles é a casa de Guará. Que Jesus os abençoe, que os envolva com muita paz, com muita luz, com muito amor. Inunde os seus corações de afeto, de amor, inunde os seus lares de paz e alegria, para que todos os dias vocês se agradeçam, demonstrem gratidão pela bênção da reencarnação, pela bênção de ter encontrado o Espiritismo, e através do Espiritismo, que é Jesus que ressurge até nós, nós estamos resgatando o nosso passado com alegria, com entusiasmo, com fé. Deus os abençoe. Meus queridos irmãos, muita luz na sua vida, nas suas vidas, eu desejo para vocês. Que assim seja.